Querida alma, se essa mensagem chegou até você hoje, não é por acaso. Há algo que precisa ser dito, sentido e talvez lembrado. Há uma história sendo escrita agora mesmo nos bastidores do invisível, e o personagem principal, mesmo sem perceber, ainda é você. Sabe aquela pessoa que por muito tempo tentou apagar a imagem do seu rosto, a lembrança da sua voz e o calor das suas palavras? Aquela que você sentiu escorregando por entre os dedos, como se estivesse escapando de você. Pois é, ela tentou te esquecer. Tentou apagar cada traço seu da memória, como quem tenta apagar marcas do tempo. Cortou caminhos, silenciou conversas, ignorou sinais. Talvez até tenha se envolvido com outras pessoas, ocupado a mente com distrações, preenchido vazios com tudo, menos com verdade. Mas o que vou te revelar agora pode mudar tudo. Essa pessoa falhou. E não foi porque você correu atrás, insistiu ou forçou um retorno. Não. Algo misterioso, maior do que qualquer lógica, tocou o coração dela de uma forma que nem ela mesma consegue explicar. Os anjos me mostraram um cenário. Noites insones, pensamentos que voltam sem serem convidados, sonhos nos quais sua imagem surge nítida, como se estivesse ali, perto. Essa pessoa sente sua ausência de forma quase física, como uma falta que não se preenche com nada. Ela começou a perceber que, por mais que tentasse seguir em frente, algo a puxava de volta para uma lembrança que, ao invés de se apagar, só se fortalecia. E o mais curioso é que quanto mais ela tentava te esquecer, mais você surgia. Mas por que isso acontece? Porque ela não conseguiu seguir como planejou. E o que há por trás desse sentimento que insiste em sobreviver mesmo depois de tanta tentativa de encerramento? Essa é a resposta que o universo está pronto para te revelar. E é por isso que você está aqui, lendo essas palavras. Porque essa história ainda não acabou. E não importa o quanto ela tenha tentado apagar os rastros, há um sentimento que simplesmente não pode ser esquecido. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu sou digna de viver um amor que me escolhe todos os dias. Agora, continuando a mensagem, a verdade é que existe algo muito mais profundo do que a razão pode alcançar. Existe uma conexão que não pode ser cortada apenas com a distância ou com o tempo. Uma conexão que nasce em outro lugar. Aquele lugar onde palavras não são suficientes para explicar, mas onde o coração reconhece. Talvez você tenha sentido que essa pessoa simplesmente te descartou, que ela virou as costas, como se você não significasse nada. E talvez tenha doído tanto que você mesma começou a duvidar do que viveu, do que sentiu e até do seu valor. Mas aqui está a parte mais delicada e reveladora dessa história. Essa pessoa nunca deixou de sentir. O que houve não foi falta de sentimento. Foi medo. Medo de se entregar. Medo da intensidade que você trouxe. Medo de se reconhecer frágil diante de alguém tão verdadeira. Sim, você foi um espelho, e ela não estava preparada para olhar e enxergar tudo o que precisava mudar dentro de si. Foi mais fácil correr do que encarar, mais fácil se afastar do que permanecer vulnerável ao seu lado. E por mais estranho que pareça, o afastamento não foi uma escolha livre. Foi um mecanismo de defesa. Essa pessoa achou que seria melhor esquecer, que seria mais leve, que a vida seguiria tranquila. Mas, com o passar do tempo, a ausência virou um peso. A saudade virou um eco. E esse eco, querida alma, tem gritado tão alto que ela já não consegue ignorar. O mistério que a fez voltar atrás não está fora dela, está dentro. Algo despertou. Um sentimento que cresceu em silêncio e agora bate à porta, exigindo ser ouvido. Você já se perguntou por que certas conexões não se desfazem? Mesmo depois de tudo,
Porque há pessoas que, mesmo após o afastamento, continuam aparecendo em sinais, lembranças, coincidências que arrepiam. Nada disso é coincidência. Os anjos estão tentando te mostrar que existe algo maior operando ao seu redor. Uma força sutil que conduz corações de volta ao que é verdadeiro, que não permite que o amor verdadeiro se perca no caos. E agora essa pessoa começa a sentir que precisa te reencontrar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela deseja reviver aquilo que a fez sentir viva de verdade. O seu olhar, sua entrega, seu jeito único de amar. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que envolve os dois. Algo que será revelado nas próximas palavras. Está pronta para saber o que fez essa pessoa mudar, mesmo contra a própria vontade? Então, continue comigo. Porque o que está por vir pode acender uma esperança que você achava já ter apagado. E não é ilusão. É real. Você vai entender. Sabe aquele instante em que uma pessoa para tudo o que está fazendo porque, de repente, é tomada por um pensamento que insiste em voltar? Foi assim, completamente de repente, sem aviso, no meio de uma tarefa qualquer. E lá estava você, em forma de lembrança, de cheiro, de música, de saudade. Essa pessoa estava indo bem, ou pelo menos pensava que estava, fazendo planos, seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas bastou um pequeno detalhe, um gesto, uma memória antiga, uma palavra dita por alguém, para que tudo voltasse como uma avalanche. E nesse momento ela entendeu. O sentimento não foi embora. Ele apenas ficou adormecido. E o que parecia ter sido esquecido agora reaparece com força dobrada, bagunçando certezas, desestabilizando novas histórias, despertando uma saudade que já não podia mais ser negada. Os anjos mostram que foi um verdadeiro choque para essa pessoa perceber que mesmo depois de tanto tempo, de tantas tentativas de seguir em frente, o seu nome ainda tem peso no coração dela. E mais do que isso, tem importância, tem lugar, tem eco. Ela tentou racionalizar, dizer a si mesma que era só carência, que era fase. Mas o coração não se convence com argumentos lógicos. O coração sente. E quando sente de verdade, não adianta lutar. É como tentar conter o mar com as mãos. Nesse turbilhão de emoções, algo misterioso começou a acontecer com ela. Sonhos intensos, coincidências estranhas. Pessoas mencionando seu nome do nada. Sinais por todo lado. Os anjos estavam começando a agir. E quando os anjos decidem intervir, tudo muda. Ela começou a se perguntar, por que ainda sinto isso? Por que penso tanto nela? Por que ainda me importo se já deveria ter esquecido? E é aí que o arrependimento começa a se desenhar, silencioso, mas profundo. Querida alma, é importante que você saiba, essa pessoa não voltou atrás apenas por saudade. Voltou porque sentiu que perdeu algo que talvez nunca encontre em mais ninguém. Aquilo que você ofereceu não foi comum, foi único, foi verdadeiro. E é isso que está assombrando a alma dela neste exato momento. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 222. Eu clamo pelo reencontro do amor que me pertence por direito, para clamar. Se essa mensagem está ressoando com você, querida alma, e tocando sua verdade mais profunda, considere apoiar essa obra com um gesto de carinho. Use o botão Valeu Demais. Essa contribuição mantém viva a chama que nos permite continuar entregando mensagens de luz para todos que precisam. O arrependimento dessa pessoa não é qualquer arrependimento. É aquele que corrói por dentro, aquele que faz a garganta apertar ao lembrar do que foi dito ou do que nunca foi dito, do que deveria ter sido feito, mas foi adiado. Ela agora entende que teve medo do que você representava e que ao fugir, não fugiu de você, mas de si mesma.
Ela achava que você era demais. Demais no sentimento, demais na entrega, demais no amor. Mas a verdade é que o que você ofereceu era exatamente o que ela precisava. Só não estava pronta para receber. Os anjos dizem que esse reencontro, mesmo que ainda não tenha acontecido no plano físico, já começou no plano energético. As emoções dela estão sendo reorganizadas, as intenções sendo repensadas, e a vontade de se reaproximar está crescendo todos os dias. Mas há uma dúvida que consome essa pessoa. Será que você ainda a espera? Será que ela tem o direito de voltar? Será que há perdão? Essas perguntas a acompanham em silêncio, e o medo da rejeição a impede de agir. Mesmo assim, algo dentro dela, uma voz suave, quase celestial, sussurra que ainda há tempo, que há uma chance, que o amor verdadeiro pode encontrar o caminho de volta, mesmo depois de tanta confusão. Você já sentiu que alguém te deve uma explicação, que ficou faltando uma conversa, um olhar, uma palavra? Os anjos mostram que essa pessoa sente o mesmo, e mais do que isso, ela deseja falar, mas tem medo de ouvir o que talvez não esteja preparada para escutar. Por isso, ela hesita, observa, sente, mas não fala. Ainda. Querida alma, não se engane com o silêncio. Há um grito dentro dela, um grito que diz, eu sinto falta. E mais cedo ou mais tarde, esse grito vai se tornar gesto, vai se tornar passo, vai se tornar mensagem. E quando esse momento chegar, você precisa estar pronta. Pronta para decidir, pronta para entender, pronta para escutar e também para ser escutada. Os anjos não permitem que sentimentos verdadeiros se percam. Eles são guardiões do amor, que tem propósito. E o que houve entre vocês não foi em vão, foi marcado com intensidade espiritual. Por isso, é tão difícil esquecer. E antes que este bloco termine, os anjos me pediram para te entregar um presente especial. Eles dizem que hoje você precisa se abrir para receber uma nova vibração de cura, proteção e amor. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários. Eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Mas isso ainda não é tudo. Há uma revelação ainda mais profunda sobre o que essa pessoa está sentindo agora, algo que você precisa saber. No próximo bloco, vamos mergulhar nesse mistério com ainda mais clareza e emoção. Querida alma, você já se pegou revivendo na mente um momento tão forte, tão marcante, que parecia acontecer outra vez só de pensar? É isso que essa pessoa tem vivido, dia após dia. E cada cena que ela revive com você parece vir carregada de uma intensidade que nenhuma outra lembrança consegue alcançar. No início, ela tentava desviar desses pensamentos. Distraía-se com novas rotinas, novas conversas, até novos afetos. Mas havia algo que sempre voltava. Como se o tempo estivesse lhe pregando peças e o seu nome ainda morasse em cada esquina da memória dela. Ela tem se lembrado de você nos detalhes, do jeito como você sorria quando ficava sem graça, do toque das suas mãos, das palavras que pareciam simples, mas carregavam tanta verdade que ecoavam por dias. E é exatamente isso que tem feito o coração dela balançar, a autenticidade, o amor que você entregou sem filtro, sem cálculo, sem disfarce. Os anjos me mostram que essa pessoa tem refletido sobre momentos específicos que vocês viveram juntos. Ela se recorda de quando você abriu mão de algo por ela, de quando você escutou com paciência o que mais ninguém queria ouvir. Ela lembra de quando você ficou, mesmo quando tudo dizia que você deveria ir embora. E é por isso que agora o arrependimento dói,
Porque ela sabe que teve tudo nas mãos, teve alguém real, presente, leal, e deixou escapar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, ela achou que você estaria sempre ali, que mesmo se virasse as costas, você ficaria de longe esperando. Mas ela se enganou, porque o tempo passou, e com ele você cresceu, você mudou, e talvez, pela primeira vez, ela esteja sentindo medo. Medo de que o tempo dela tenha acabado. Esse medo é real. E está apertando o coração dessa pessoa como uma verdade que ela não consegue mais calar. Eu perdi algo raro, e agora posso não ter mais como recuperar. A cada lembrança, ela revisita suas escolhas. E sabe o que mais a assusta? A possibilidade de você estar feliz sem ela, de ter seguido, de já não querer mais olhar para trás. Mas isso não é tudo. Os anjos revelam que há uma energia ao redor dessa pessoa que está empurrando-a para a verdade. Uma força espiritual que está quebrando defesas, desfazendo bloqueios, desfazendo tudo o que antes parecia tão certo. Agora, essa pessoa começa a questionar tudo. Ela olha para a vida que construiu longe de você e percebe que nada tem o mesmo brilho. Que as coisas até fazem sentido por fora, mas por dentro algo falta. Falta você. Os anjos dizem que foi preciso esse tempo. Foi necessário o afastamento para que ela descobrisse a diferença entre presença e substituição. Porque outras pessoas podem ter aparecido, sim, mas nenhuma com o seu olhar, nenhuma com sua entrega, nenhuma com sua alma. E é por isso que o coração dela está inquieto. Porque ela percebe que não é você quem está presa no passado. É ela. Ela está ali, parada no tempo, procurando em rostos estranhos algo que só existia em você. Tentando repetir com outros o que só aconteceu de verdade ao seu lado. E esse ciclo está exaustando a alma dela. Mas o que a impede de voltar, então? Medo. Medo de ouvir um não. Medo de que você já tenha fechado a porta. Medo de que o que ela destruiu com silêncio, agora seja silêncio de resposta. Porque o que antes era segurança, hoje é incerteza. E mesmo assim, algo dentro dela continua chamando seu nome. Em pensamento, em oração, em segredo, os anjos me mostram que ela tem recebido sinais. Luzes que piscam sozinhas, números repetidos, sonhos tão nítidos que parecem reais. E em todos eles, você está lá. Ela acorda com o peito apertado, com vontade de te procurar, mas sem coragem de apertar o botão de enviar. Ela escreve mensagens, apaga, escreve de novo, espera, vai até seu perfil, olha uma foto, fecha, reabre. E tudo isso sem que você saiba, mas sentindo de algum modo que algo está acontecendo. E sim, está. A energia do arrependimento está se transformando em ação. Algo dentro dela está prestes a transbordar. E os anjos dizem que você vai sentir, porque essa conexão não foi apagada, apenas adormecida. Você já sentiu uma ansiedade que parece não ter explicação? Um sentimento de vai acontecer algo? Isso é sintonia. Você está sentindo o que ela sente. E é por isso que agora, mais do que nunca, os anjos pedem que você se prepare, não para viver o que foi, mas para decidir o que virá. Porque o retorno dessa pessoa pode ser o começo de uma nova história, ou apenas o fechamento de um ciclo com clareza e paz. E ambas as opções podem ser lindas, desde que você escolha com o coração e com a consciência do seu valor. Querida alma, os anjos pedem que você se fortaleça nessa espera, que você se encha de amor próprio, porque o reencontro só será verdadeiro se ele respeitar quem você se tornou neste tempo. A pergunta agora é: você está pronta para ouvir o que essa pessoa tem guardado? Está pronta para reabrir esse canal de emoção, mesmo sabendo que talvez doa?
Se sim, os anjos caminharão com você. Se não, eles também estarão do seu lado, te protegendo de tudo que não seja amor verdadeiro. Mas atenção, algo importante está para acontecer. E no próximo bloco vou te contar o que essa pessoa planeja fazer em segredo e que pode mudar tudo. Querida alma, os anjos estão agora se aproximando com ainda mais clareza. E a mensagem que eles me trazem neste momento tem uma força rara, porque fala do instante exato em que uma decisão começa a nascer dentro do coração dessa pessoa. Ela está se preparando, silenciosamente, cautelosamente, como alguém que tem medo de dar o primeiro passo, mas sente que, se não o fizer agora, talvez nunca mais tenha coragem. Ela está refletindo sobre as palavras que gostaria de dizer a você, palavras que ficaram presas por muito tempo, mas que agora imploram para serem libertas. Os anjos me mostram uma imagem simbólica. Essa pessoa segurando um papel invisível nas mãos, onde escreve e reescreve tudo o que quer te falar. E nesse papel não há só declarações, há pedidos de desculpa. Há reconhecimento dos erros. Há um desejo sincero de acerto. Ela quer te dizer que sente falta, sim, mas mais do que isso, que te admira agora mais do que antes. Porque mesmo diante do abandono, do silêncio e da dor, você se manteve digna. Você não implorou. Você não se perdeu. E é justamente isso que mais mexe com ela. Essa pessoa pensou que você estaria de braços abertos, esperando ansiosamente sua volta, mas encontrou o seu silêncio. E esse silêncio ecoou mais alto que qualquer palavra que poderia ter dito. Foi nesse vazio que ela começou a sentir o peso real de tudo o que aconteceu. Ela passou dias ensaiando mensagens, palavras que começavam com "Oi, eu estive pensando", ou será que a gente pode conversar? Mas travava. O medo de te ferir de novo. O medo de parecer fraca. O medo da verdade. Porque no fundo ela sabe que a dor não foi só sua. Foi dela também. Só que mascarada, silenciada, empurrada para debaixo do orgulho. Mas agora esse orgulho está ruindo. Os muros que ela construiu estão rachando. E entre as rachaduras você reaparece. Não como antes, frágil esperando, mas como você é hoje, forte, em paz e cada vez mais distante. E é essa distância que a está desesperando. Os anjos dizem que você não precisa fazer nada, porque o amor verdadeiro não exige perseguição. Ele se manifesta, ele encontra o caminho, e o que está prestes a acontecer entre vocês será o resultado direto de um arrependimento que amadureceu e que finalmente se transformará em atitude. Mas, querida alma, há uma trava ainda, uma energia que precisa ser curada, o perdão. Essa pessoa ainda sente que pode não ser digna do seu perdão. Ela se culpa, se sabota, se prende em lembranças do que fez ou deixou de fazer. Ela se julga por não ter sido melhor, por ter te ferido, por ter perdido tempo. E aqui é onde os anjos me pedem algo muito especial. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto, que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Porque às vezes o que nos prende não é a dor, mas o ressentimento. E ao liberar essa energia, você não só cura o passado, mas abre espaço para que algo novo e verdadeiro possa surgir. Essa pessoa quer voltar, mas ela precisa sentir que ainda há um espaço. E esse espaço só pode ser aberto com amor e com perdão. Ela também está passando por transformações profundas. Os anjos mostram que ela está revendo valores, rompendo padrões, enfrentando verdades que doem. Tudo isso sem alarde, sem drama.
apenas com a honestidade de quem não quer repetir os mesmos erros. E se você está se perguntando, será que ela realmente mudou? Os anjos respondem, está mudando, lentamente, dolorosamente, mas com sinceridade. Porque às vezes é preciso perder para aprender a valorizar. E essa pessoa agora entende que o amor que você deu não se encontra por aí. Ela está mais perto de te procurar do que nunca, mas precisa de um empurrão espiritual, de um sinal de que você ainda acredita, mesmo que só um pouco, que ainda existe algo bom possível entre vocês. E esse sinal, às vezes, é apenas a sua disposição em liberar o que passou. Querida alma, você tem agora nas mãos o poder mais bonito de todos, o poder da escolha. Escolher seguir em paz, com o coração leve, ou se preparar para uma nova história, onde o amor pode voltar com mais verdade, mais maturidade, mais entrega. Mas isso não é tudo. No próximo bloco, você vai descobrir o que essa pessoa vai fazer e como isso pode pegar você de surpresa. Porque, quando os anjos intervêm, nada permanece oculto por muito tempo. Querida alma, os anjos sussurram agora com mais firmeza. Essa pessoa já tomou uma decisão. Ainda não colocou em palavras, ainda não transformou em gesto visível, mas dentro dela, algo já se definiu. E esse algo é você. Durante muito tempo ela observou. Tentou seguir a vida como se você não fosse mais parte dela. Mas agora, algo queima por dentro. Uma inquietação que tira o sono, que aperta o peito, que provoca lágrimas silenciosas quando ninguém está olhando. Essa pessoa está sendo empurrada para você, não pela saudade comum, mas por uma espécie de força espiritual que grita, volte e seja verdadeira. Ela está vigiando de longe. Talvez você nem tenha notado, mas ela já acessou seu perfil, mais de uma vez. Já soube sobre você por outras pessoas. Já releu conversas antigas, está buscando brechas, está sondando o terreno e, mais importante, está criando coragem. Os anjos me mostram que ela tem planejado o momento certo para se aproximar. E sim, pode vir de maneira sutil, uma curtida numa publicação, uma mensagem indireta, uma aproximação disfarçada de casualidade. Mas por trás do gesto há algo muito maior, a vontade de recomeçar. Mas há uma guerra silenciosa dentro dela, o medo da rejeição versus a necessidade de se reconectar. Ela pensa, e se eu voltar e ela me ignorar? E se eu abrir meu coração e for tarde demais? Mas pensa também, e se for agora? E se ela ainda me quiser? E se essa for a chance de viver o que eu fugi por medo? Os anjos dizem que é por isso que você está sentindo essa movimentação no ar. Aquela sensação de expectativa sem motivo claro. É o seu espírito captando a aproximação. É sua alma reconhecendo que algo está prestes a acontecer. Essa pessoa está mais próxima do que nunca de quebrar o silêncio. E o motivo é simples. Ela não consegue mais fingir. A ausência se tornou insuportável. O orgulho que antes a sustentava, agora virou prisão. E ela deseja liberdade, deseja paz. Mas sabe que isso só virá quando te encarar de verdade. Ela quer te contar tudo. Quer te dizer o que sentiu, o que viveu, o que doeu. Quer explicar o porquê do afastamento. Quer confessar que tentou te substituir e falhou. Que você deixou, uma marca que o tempo não apagou, apenas aprofundou. Ela deseja te reencontrar, mas dessa vez com menos defesas e mais verdade. Ela sabe que não pode exigir nada, mas quer ao menos te olhar nos olhos e dizer, você foi o amor que eu neguei, e agora quero permitir. Querida alma, os anjos me pedem que você esteja em paz nesse processo, que não se apresse, que não crie expectativas, mas que permita sentir, porque quando a verdade chegar, e ela chegará, você saberá exatamente o que fazer. A resposta estará dentro de você.
E talvez, quando ela reaparecer, você já esteja em outro ritmo, mais forte, mais plena, mais consciente de tudo o que merece. E isso é lindo, porque agora a decisão estará nas suas mãos. O universo não está brincando com seus sentimentos. Os anjos estão trabalhando por você, abrindo caminhos, limpando energias antigas e preparando o momento exato em que essa pessoa te procurará. E você sentirá. Vai ser sutil, mas vai mexer com tudo. E se você está se perguntando, ela vai me procurar mesmo? Os anjos dizem, sim, se você estiver preparada para ouvir, porque o retorno pode vir em forma de pergunta. Será que ainda dá tempo? E a resposta estará no seu coração. E agora, antes de avançarmos ainda mais, os anjos me pedem para entregar uma orientação especial. Porque no próximo bloco, você saberá o que vai acontecer quando esse reencontro acontecer. O que será dito, o que será sentido e o que os anjos reservam para você nesse instante de revelação. Mas agora, respire fundo, porque você está prestes a viver uma virada espiritual. Querida alma, os anjos me pedem que você se prepare, pois o que está por vir não será apenas mais um encontro. Será um reencontro de verdades, um choque de emoções que estavam adormecidas, mas nunca esquecidas. O universo está costurando, com mãos invisíveis, o instante em que seus olhos e os dela se cruzarão novamente. Mas antes disso acontecer, há uma energia intensa de preparação. Ambos os corações estão sendo moldados, limpos, reorganizados. Porque esse reencontro, para ser verdadeiro, precisa ser puro, precisa ser sincero e, acima de tudo, precisa ser leve. Você se lembra do toque dela? Do jeito que olhava para você antes das palavras virem? É essa energia que voltará primeiro. Não serão as palavras que falarão primeiro, será o olhar. Aquele instante em que os olhos se encontram e tudo se explica, sem esforço, sem resistência. Esse momento chegará de forma inesperada, talvez uma ligação tarde da noite, uma mensagem curta e tímida, um encontro aparentemente casual. Mas você saberá, você sentirá, o coração vai bater diferente, o corpo vai estremecer, a alma vai sussurrar, é agora. E o mais lindo é que ao se encontrarem, não haverá cobrança, haverá presença, um desejo mútuo de apenas escutar e ser escutado. A emoção será tanta que talvez as palavras saiam embargadas, mas cada silêncio será sagrado, porque haverá ali dois corações tentando reconstruir a ponte que foi quebrada, mas nunca totalmente destruída. Os anjos me mostram que nesse reencontro, essa pessoa virá mais leve. Não porque a culpa desapareceu, mas porque ela já a enfrentou. E agora, o que carrega é arrependimento transformado em vontade de reparar. Ela pode dizer algo como, eu precisei perder para entender, eu precisei do silêncio para ouvir o que meu coração gritava. E talvez você também chore. Talvez algo dentro de você diga, demorou. Mas mesmo assim, o coração vai se abrir, porque no fundo você sabe, essa conexão foi real desde o início, só precisava de coragem dos dois lados. Neste instante, a energia ao redor de vocês será sentida como um calor suave. É a presença dos anjos. Eles estarão ali, silenciosos mas ativos, guiando cada palavra, fortalecendo cada olhar e protegendo o que é verdadeiro. Mas e se o reencontro for diferente do que você espera? E se ela não disser tudo o que você queria ouvir? Os anjos dizem, não se prenda às palavras, preste atenção no gesto, na verdade que brilhará no olhar. Porque às vezes o amor fala baixo, mas é o que mais toca. Querida alma, o reencontro é só o começo. A partir daí uma nova fase se inicia. Você não é mais a mesma, ela também não. E isso é maravilhoso, porque agora há espaço para algo novo, algo mais maduro, mais real, mais seguro. Se for para renascer, que seja com raízes profundas e livres de medos. Mas atenção,
O reencontro não significa que tudo será como antes. Significa que agora há uma chance de fazer diferente. E isso começa com pequenas decisões, como olhar nos olhos e dizer: eu estou aqui e estou pronta para recomeçar, se você estiver também. E se por acaso esse reencontro já tiver acontecido e você não soube o que fazer, respire, porque a história de vocês ainda não terminou. E os anjos sempre oferecem mais uma chance, desde que os dois estejam abertos para ela. Agora, os anjos me pedem um gesto muito especial de você. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Seu anjo está ouvindo, e quanto mais você compartilha luz, mais luz volta para você. As bênçãos se multiplicam quando você age com o coração. Esse reencontro que está sendo preparado é uma prova de que o amor verdadeiro não se perde. Pode se esconder, pode adormecer, mas nunca se apaga. Quando guiado pelos anjos, ele sempre encontra um caminho de volta. Você merece esse amor. Merece essa conversa limpa, essa troca de olhares sem pesos, essa nova chance de viver algo bom. E mesmo que o reencontro não leve a uma história de amor eterna, ele trará paz, clareza, alívio. E isso, minha querida, já é cura, mas ainda há mais para ser revelado. Os anjos ainda guardam segredos sobre o que acontecerá nos próximos dias, porque esse reencontro trará também novas escolhas, novos testes, e a resposta que o universo precisa ver saindo do seu coração. Querida alma, o reencontro aconteceu. E agora? O que se faz quando, depois de tanto tempo, o que era silêncio vira presença, o que era dúvida vira fala, e o que era ausência vira olhar? Os anjos querem que você saiba. É aqui que as escolhas mais importantes serão feitas. A conversa aconteceu, houve emoção, houve verdade, talvez até lágrimas, mas agora, sozinha novamente, você se pega pensando e sentindo, revivendo as palavras ditas, relendo mentalmente cada expressão, tentando entender se o que foi vivido foi real. E sim, foi. Mas nem tudo está resolvido, porque o amor, mesmo quando é sincero, precisa de maturidade para florescer. E é sobre isso que o universo está querendo falar com você neste momento. Sobre perceber com clareza o que você sente, sem se deixar confundir pela saudade. Você passou por muita coisa, se curou em silêncio, reaprendeu a se amar, a se respeitar, e agora que essa pessoa voltou, é natural que o coração se agite. Mas os anjos pedem: respire fundo, escute-se, pergunte-se: eu estou pronta para recomeçar? Ou estou apenas emocionada por finalmente ter sido ouvida? A diferença entre essas duas respostas é o que vai definir os próximos capítulos da sua história. Porque não basta ela voltar, é preciso que ela permaneça com verdade, com constância, com coerência. Os anjos mostram que nesse momento essa pessoa está disposta a tentar. Ela sente que ainda há algo entre vocês. Ela quer reconstruir, mas o medo ainda existe. As marcas do passado ainda incomodam. E é aqui que a espiritualidade entra com toda a sua sabedoria. Você não precisa decidir nada agora. Você não precisa saber de tudo de uma vez. Você só precisa se observar e permitir que o tempo revele o que é real. Os anjos te pedem para olhar além das palavras. Perceba os gestos. Veja se há disposição verdadeira. Veja se há mudança nas atitudes. Porque amor que não se sustenta em ação acaba virando ilusão. Talvez você deseje dar mais uma chance. E isso é lindo, mas não volte a ser quem você foi só para manter quem foi embora. Não apague sua luz para caber no mundo dela. Agora você sabe. O amor começa em você.
E só pode ser dividido se for completo, não faltando. Esse é o momento em que muitos desistem, porque exige paciência, exige coragem para dizer ainda não, ou até mesmo agora não mais. Mas também é o momento em que os laços verdadeiros se fortalecem. Porque agora, querida alma, você não está mais se doando por medo da perda, está fazendo escolhas com consciência. Os anjos dizem que, se ela voltar com constância, se as atitudes forem coerentes com as palavras, você verá a beleza do recomeço. Mas se ela recuar, se desaparecer de novo, você já terá força para soltar. E isso, minha querida, é liberdade espiritual. Porque amor verdadeiro não é insistência, é reciprocidade. Você fez sua parte, e agora é o universo quem continua o trabalho. Os anjos estão observando, tocando o coração dela quando você não está por perto, plantando no caminho dela reflexões, espelhos, aprendizados. Porque o reencontro com você é também o reencontro dela com quem ela pode ser, se tiver coragem de crescer. Enquanto tudo isso se desenha, os anjos te envolvem em proteção. Eles sabem que essa fase é delicada, cheia de esperança, mas também cheia de receio. Por isso, eles te pedem: confie, confie no tempo, confie nos sinais, confie em si mesma. E confie que o que for verdadeiro vai permanecer. Querida alma, o mais bonito de tudo é que você não é mais refém do amor. Você agora é guardiã da sua própria alma. E esse amor, se quiser viver ao seu lado, terá que aprender a respeitar isso. Talvez vocês reconstruam tudo juntos. Talvez se tornem dois seres curados que se reencontram com sabedoria. Mas mesmo que não aconteça, você já venceu. Porque não precisou correr atrás, porque não implorou, porque o amor que ficou foi suficiente para que o outro percebesse o que perdeu e escolhesse voltar por vontade, não por carência. E essa é a maior vitória, ser escolhida sem precisar se diminuir. No próximo bloco, os anjos vão te mostrar os sinais que ainda estão por vir e que serão decisivos para a sua escolha final. Mas por agora, acolha essa fase com amor e permita que tudo se revele com calma. Você merece isso, querida alma. Agora que o reencontro aconteceu e que as emoções foram sentidas, uma nova fase começa a se desenhar. E os anjos querem te lembrar: o universo nunca deixa perguntas importantes sem resposta. Ele sempre envia sinais. Sempre. Só que nem sempre da forma que esperamos. Por isso, eles pedem que você fique atenta aos detalhes. Porque nas próximas horas, nos próximos dias, você começará a perceber confirmações. Pode ser em palavras, ditas por estranhos, em sonhos, em músicas, em números que se repetem. Tudo será parte de uma conversa silenciosa entre você e o plano espiritual. Os anjos me mostram que, se esse amor for verdadeiro e estiver pronto para renascer, os sinais serão claros. A primeira confirmação será a presença constante dessa pessoa na sua vida. E não falo só de presença física. Ela estará presente nas conversas, nas atitudes, nas decisões. Você sentirá que ela não quer mais desaparecer. Você vai notar mudanças no olhar, no tom de voz, na forma como ela se refere ao passado e como fala sobre o futuro, e principalmente como ela te trata no presente. Porque o verdadeiro reencontro acontece quando os dois decidem permanecer, sem promessas vazias, mas com verdade diária. Mas e se por outro lado esse retorno for apenas movido por impulso, culpa ou confusão, os anjos também mostrarão isso. Você notará sinais de afastamento sutil, descompromissos, falta de clareza, uma energia de dúvida. E você sentirá, lá no fundo, que algo está desalinhado. Esse é o dom da sensibilidade que você carrega. E é por isso que os anjos pedem: confie em sua intuição. Ela não falha quando está conectada ao amor próprio. Você pode se perguntar: como vou saber se devo continuar ou soltar? E os anjos respondem com doçura: você saberá,
quando o seu coração estiver em paz com a decisão, sem ansiedade, sem medo, apenas paz. Se a presença dela te acalma, é um sinal. Se a presença dela te inquieta, te faz duvidar de si, isso também é um sinal. Os sinais também virão através de sincronicidades. Você poderá ver números como 111, 222, 444. Cada sequência traz um recado. Por exemplo, 111 indica que seus pensamentos estão se alinhando com o que você deseja. 222 é o universo dizendo: confie, tudo está se alinhando. 444 mostra que os anjos estão ao seu redor, protegendo suas escolhas. A cada sinal, pare por um instante. Feche os olhos. Pergunte a si mesma: o que estou sentindo agora? E deixe que a resposta venha. Ela virá. Mas os anjos também pedem: não busque os sinais com desespero. Eles chegam quando você está em paz, quando você solta o controle, quando você aceita o presente com leveza. É nesse estado que o espiritual se comunica com mais clareza. Você também pode pedir diretamente aos seus guias: me mostrem o que preciso saber, me ajudem a decidir. E então, espere, observe, receba. Os sinais não virão com alarde. Eles virão com sutileza, com delicadeza, porque o espiritual nunca invade, ele sugere, e cabe a você ouvir. Querida alma, há algo importante que você precisa entender. Não é sobre escolher entre ela ou não. É sobre escolher a si mesma, a sua paz, a sua luz, o seu merecimento. Se essa pessoa caminhar com você sem apagar isso, talvez seja a hora de seguir juntas, mas se, mesmo com amor, houver desequilíbrio, talvez seja o momento de libertar com amor também. Os anjos não te querem presa a expectativas. Eles te querem livre, leve, consciente de que o que é seu nunca precisará de esforço para permanecer. Esse amor pode renascer? Sim. Pode florescer de novo? Sim. Mas só se for verdadeiro, só se for mútuo, só se for leve. E por mais que o coração deseje o sim, a alma deseja a verdade. E a verdade é o que os sinais estão prestes a revelar. Agora, querida alma, antes de seguirmos para o próximo bloco, os anjos me pedem algo muito simples, mas muito poderoso. Reserve um momento hoje. Silencie. Acenda uma vela branca, se possível, e diga em voz alta: eu aceito apenas aquilo que honra a minha luz. Que venham para mim os sinais da verdade. Estou pronta. Essa pequena oração abrirá canais espirituais poderosos. E você será guiada com amor, com firmeza, com propósito. No próximo bloco, os anjos revelarão o papel dessa conexão na sua missão de vida. Porque, acredite, nada disso aconteceu por acaso. Esse reencontro tem um sentido maior. E você vai descobrir qual é. Querida alma, os anjos agora pedem silêncio interno, porque a revelação que vem a seguir não fala só sobre essa pessoa. Fala sobre você, sobre quem você se tornou por causa e apesar de tudo isso. Sobre como esse amor interrompido te preparou para algo que vai além do romance. Te preparou para a sua própria evolução. Você já se perguntou por quê? Essa história te marcou tanto? Por que sentiu tanto por alguém que às vezes parecia não te ver com clareza? Por que doeu tanto perder algo que talvez nem tivesse se concretizado plenamente? Os anjos me mostram que essa pessoa não surgiu na sua vida à toa. Ela veio para despertar uma parte sua que estava adormecida. Veio para te ensinar sobre entrega, sobre limites, sobre amor verdadeiro, começando pelo amor que você deve a si mesma. Foi através dessa relação que você conheceu sua vulnerabilidade, que você se viu quebrada e, ao mesmo tempo, incrivelmente forte, que você chorou até se esvaziar. E depois percebeu que era no vazio que a luz entrava. Essa pessoa foi como um espelho.
Ela mostrou o que você queria, mas também o que você não podia mais aceitar. Ela revelou seus sonhos e também suas feridas. E talvez tenha deixado um rastro de dor, mas também um campo fértil para sua cura florescer. Sabe aquela força que você descobriu nos dias em que sentia que não aguentaria mais? Aquela coragem de continuar, mesmo sem respostas? Aquela escolha de se levantar, de não correr atrás, de manter sua dignidade? Tudo isso foi parte do seu propósito, porque os anjos queriam que você se lembrasse de quem é. Eles queriam que você não vivesse mais esquecendo de si para caber nos afetos de alguém. Essa dor não veio para te punir, veio para te moldar, para que você se tornasse exatamente quem está se tornando agora. Uma mulher consciente de seu valor, atenta aos sinais, conectada com a verdade. Querida alma, o reencontro com essa pessoa foi importante, mas mais importante ainda foi o reencontro consigo mesma. E é esse reencontro que os anjos celebram agora, porque eles veem sua alma florescendo, mesmo com cicatrizes, mesmo com lembranças, mesmo com saudade. E mais, os anjos revelam que essa experiência foi um portal, um ciclo espiritual, uma preparação para algo maior, algo que está vindo. Você precisou passar por tudo isso para que pudesse aprender a amar com sabedoria, para que pudesse deixar de lado o medo de ficar sozinha, para que percebesse que o amor verdadeiro não machuca, ele eleva. E agora que você entendeu isso, o universo pode te confiar mais amor, mais oportunidades, mais expansão. Essa pessoa pode sim ainda fazer parte do seu caminho, mas agora de outra forma. Não como salvação, mas como soma. Não como preenchimento, mas como parceria. E se não for ela, será outra alma com a mesma sintonia, mas com mais preparo. Porque agora você só aceita o que vibra com a sua verdade. Os anjos mostram que a sua missão aqui vai além de viver um romance. Você veio para ensinar outras almas a também se curarem através do amor. E isso começa quando você não aceita menos do que merece. A sua história está inspirando outras mulheres, mesmo sem que você saiba. Seu silêncio digno, sua escolha de não insistir, seu amor calmo por si mesma. Tudo isso é luz, tudo isso é cura em ação. Você agora é farol. E é por isso que essa mensagem chegou até aqui, para que você não esqueça disso, para que não se perca nas voltas do passado, mas se firme na sua verdade presente. O universo reconhece sua dor, mas também celebra sua cura. E se por acaso o medo ainda estiver aí dentro, os anjos dizem: não tema, a dor passou. Agora é tempo de paz, de leveza, de colheita. E sim, essa colheita está chegando. Nos próximos dias, você sentirá mais sinais, sentirá sua energia mais alinhada, seus pensamentos mais claros, seus passos mais leves. Você vai olhar para trás e agradecer. Não por ter sofrido, mas por ter aprendido, por ter sobrevivido, por ter se descoberto, por ter se reencontrado. E quando esse novo amor chegar, seja da mesma pessoa transformada ou de outra alma enviada pelos anjos, você saberá. Porque agora você tem um critério que antes não tinha, você mesma. Você agora se escolhe. E quem quiser te acompanhar, terá que te amar inteira. E no próximo bloco, os anjos vão selar essa mensagem com a energia do encerramento. Você receberá a última revelação, um presente espiritual, uma frase que será a sua guia daqui para frente. Está pronta? Querida alma, você chegou até aqui. Leu cada palavra com o coração exposto, sentiu cada emoção que os anjos te revelaram. E mesmo com lágrimas ou dúvidas, você permaneceu. E por isso, os anjos dizem: você já venceu. Porque vencer não é recuperar alguém. Vencer é não se perder. É continuar sendo amor, mesmo depois de ter sido esquecida.
É ter aprendido a se bastar, mesmo quando tudo dizia que você precisava do outro para se sentir inteira. Agora, neste momento exato, há algo sendo encerrado no plano espiritual. Um ciclo que começou lá atrás, quando você entregou seu coração, talvez sem garantias, mas com toda a verdade. Um ciclo de entrega, de espera, de dor e de despertar. A partir daqui, o céu te entrega algo novo. Você voltou a si. E isso muda tudo. Essa pessoa pode ainda estar por perto, tentando se aproximar, tateando um retorno. Mas agora, a energia mudou. Agora, não é mais sobre o que ela sente, é sobre o que você escolhe viver. E os anjos dizem: filha, agora você não aceita metades. Agora, ou é inteiro, ou é paz. Talvez você ainda se pergunte: e se ela me amar de verdade, mas não souber demonstrar? E se ela tentar, mas ainda estiver confusa? E os anjos te respondem: você não veio para consertar ninguém. Você veio para ser luz, e luz não implora para ser reconhecida. Ela apenas ilumina, e quem quiser vem junto. Esse é o tempo do amor consciente, do amor que não prende, que não cobra, do amor que se constrói de dentro para fora. E é por isso que você teve que passar por tudo isso, para aprender a se escolher. O reencontro foi importante, a conversa foi necessária. Mas agora, a resposta não está mais na atitude do outro, está em você. O universo vai continuar testando seu novo eu, vai colocar escolhas na sua frente. Talvez a presença dessa pessoa se intensifique, talvez ela desapareça de novo, mas você já não será a mesma, porque agora você sabe, amor que não sustenta o seu crescimento não é amor, e os anjos estão sorrindo ao ver você chegar a essa compreensão, porque agora sim você está pronta para o que realmente veio buscar, um amor que te veja, que te escute, que te mereça, e esse amor virá. Pode ser dessa mesma pessoa, agora pronta, ou pode ser outra alma, mais alinhada, mais firme, mais capaz de caminhar contigo. O importante é, você não vai mais mendigar migalhas, não vai mais aceitar o que te faz duvidar de si, não vai mais silenciar suas verdades só para manter alguém por perto. A mulher que você se tornou é a sua maior conquista. E quem quiser fazer parte da sua vida terá que amar essa versão inteira, curada e iluminada. Agora, os anjos me pedem que te entregue uma mensagem final, uma mensagem que sela todo esse processo. E essa mensagem é clara: você não foi abandonada, você foi protegida. Porque se essa pessoa tivesse permanecido antes da hora, talvez você nunca tivesse se olhado com a profundidade que se olhou agora. Talvez ainda estivesse esperando, correndo atrás, se perdendo. Mas o afastamento te devolveu para você. E isso é cura. Você agora é guia de outras almas. Ao compartilhar sua história, sua força, sua luz, você se torna ponte para a cura de outras mulheres. E é por isso que os anjos pedem: se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe suas experiências nos comentários. Ajude a espalhar essa cura. E mais, escreva nos comentários: eu me escolho e só recebo o amor que me vê por completo. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva essa frase com verdade. Isso sela energeticamente todo o processo de liberação e abertura para o novo. Agora, querida alma, este é o momento de seguir. Não mais com o peso da dúvida, mas com a leveza da consciência. Você não precisa mais esperar ser escolhida, porque você já se escolheu, e isso é tudo. Os anjos te aplaudem, a espiritualidade te honra, e a vida, a partir de agora, te recompensará com encontros que te reconhecem e te respeitam. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.